Mano, temos casina de morango! Tamo feito! Eu nem sei o que eu falei. Eu nem sei o que saiu aqui. Cassino, eu acho que você falou. O que é isso? Troféu rasgando espanhol, vai pra quem, cara? Vai pra quem? Pero que sim, pero que não, Leandro Silva! E aí, gurizada? Kawasaki na Zanga Motos, porque cava é vida. Fala, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Tô aqui com meu amigo Cali Neto, seja muito bem-vindo. E hoje a gente vai conhecer um pouco a história do Cali, que ó, é muito mais antiga do que o pessoal conhece aí da equipe Honda. Então já deixa aquele like, se inscreve, tem uma novidade aí no final que vai pegar muita gente de surpresa. Algumas são novidades boas, as outras nem tanto, mas tudo na mão de Deus, né, cara? Exatamente, estamos aí. Então deixa o like, rapaziada. Quase 70 mil aí, conto com vocês. Então, Cali, conta pra nós, bicho, um pouco aí da tua vida. Pessoal que não conhece, o Cali começou muito tempo atrás, né? Porque a gente era criança ainda. Então, conta aí, pessoal, cara. Bom, primeiramente eu queria só fazer um parêntese antes aqui. Que orgulho do Enzo no AMA. Cara, eu fiquei feliz, velho. Fiquei feliz. Foi massa, foi massa. Foi massa. Emocionante. Meu, caramba, não vou nem começar a falar aqui, que senão já vai sair. Pronto. Mas é só isso que eu queria falar. Que orgulho. Mas vamos lá. E, pô, cara, começou lá atrás, né? Pra quem não sabe, com uns 12 anos ou 11, eu fiz parte da equipe do Leandro. Só que a diferença uns dias atrás. Só que a diferença era que eu tomava, a cada 3 voltas eu tomava uma dele, não, umas 2 dele e uma do irmão dele, que na época acelerava um pouquinho menos, mas era pouca coisa, só que eu andava muito menos. O Cali, pra vocês terem uma ideia, ele era gordinho na época ainda. Bem gordinho. Mudou um pouco, né, cara? Bem gordinho, exatamente. Mas é muito legal. Então, nesse momento, foi claro que o bichinho do motocross mordeu, né? E eu comecei a ver tudo aquilo. Mas calma aí, velho. Como é que teu pai inventou de te dar uma moto? Então, para quem sabe, meu pai não tem nada a ver com moto, mas eu acho que essa paixão desenfreada pelos filhos que eu tenho, eu herdei dele. Então, o Leandro sabem como é que é isso também, mas E eu, na verdade, conheci 2 amigos na escola, que eram o Edu e o Maurício. Ah, verdade. Que hoje é o meu padrinho de casamento. Porra, daí eles pegaram e eles tinham uma TT 125. E um dia nós fomos na casa, sabe de quem? Curte Rocha. Nossa. Você conhece Curte Rocha? Escreve aí. E daí, na chácara dele, e eu vi aquela moto que parecia uma mistura de lacraia com, nossa, alguma coisa muito... Mas ela saltava. Eu lembro que o banco dela abria assim no ar, sabe? Porque abria de lado do banco. 60 aí, O né? Curte tinha uma Kawasaki 60, Sim. mas eles tinham uma TT. É. E aquilo era muito legal. Então, ali eu falei, não, nossa, eu quero uma moto, eu quero uma moto, eu quero uma moto. E, claro, o meu pai vendo tudo aquilo e tal, comprou uma Kawasaki 80. Mas ele comprou uma 0, né? Uma 0. O Gabriel Miranda importou para nós. Biel, né? O Biel. Aí, cara, muito legal tudo, só que, vamos falar a verdade, meu, era muito ruim, mano. Então, mas o meu pai sempre acreditando, assim, não Tava era... se divertindo, né? Esse é o objetivo, né? Hoje eu entendo isso, que eu me divertia. Só que na época eu queria ser... Sabe quem eu queria ser? Roosevelt Assunção. Cara, você é meio feio que nem ele, cara. Tá ali. Cabeção, assim, sei lá, mas enfim, vamos pular essa parte. Um abraço pro Russo. Porra, O anão gigante. O anão gigante. Aí, cara, nisso eu queria, porque queria ser E o Roosevelt andava de Suzuki no Supercross, no Skoll Supercross. Lembra das folhas da Dirt? Nossa, aquela mesmo. Nossa, era uma coisa muito legal. E eu acho que você era uma geração logo depois do Roosevelt. O Roosevelt tem uns 10 anos a mais que eu. Exato, no mínimo. Aí, cara, aquilo era uma coisa surreal para mim. Mas eu não tinha primeiro, financeiro, não tinha como suportar aquilo ali, e o meu pai não tinha tradição naquilo. Então, é uma coisa que eu sinto muita falta hoje no meio, e eu vou falar de novos projetos daqui a pouco, mas nós não sabíamos nem que óleo que ia dentro de uma suspensão, ou se ia óleo dentro de uma suspensão. E lembrando que nessa época não tinha informação assim, né? YouTube, internet, nem tinha internet direito, né, cara? Você sabe que eu derrubei a grade do radiador da minha Kawasaki 80 em algum lugar treinando não sei o quê. Nós pedimos...
nós pedimos para o Dawson, Sim. da MX Performance, Uhum. demorou 40 dias para importar, porque meu pai queria colocar o original e não existia paralelo, era só aquele. E eu fiquei com medo de andar na moto sem aquilo e tomar uma pedrada e perder o radiador, que ia ser muito pior. Eu fiquei todo esse tempo parado por causa de uma gradezinha. Hoje, você vai ali na MX1, vai em qualquer loja, tem um monte de gradezinhas da cor que você quiser. Então, só dando um paralelo aí. Nisso, foi passando o tempo, chegou uma época que roubaram um caminhão do meu avô. Meu avô era caminhoneiro já há 40 anos, e sempre o exemplo da família, né? Para quem não sabe, ele é o terceiro Calistrate. Eu sou o oitavo, meu filho... Não, eu sou o oitavo, meu filho é o nono. Então, todo o primeiro homem é Calistrate, 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 Calistrate. E ele sempre foi o nosso tudo assim e tal. E ele começou a ficar desanimado demais, demais, porque roubaram o caminhão dele e que era o ganha-pão dele. Os irmãos se juntaram, no caso, meu pai, e vamos comprar um caminhão novo. Quem que foi pro pau? A minha motinha. E lógico que eu concordei, porque eu queria ver meu avô feliz, não queria motocross mais. Então, fomos lá, venderam a moto e não tinha como comprar outra e tal. Enfim, aí agora acabou o motocross, mas tinha um tal de Kurt Rocha que ficava em volta de mim com aquela sessentinha o tempo inteiro, e era muito legal ver ele treinar, muito legal, e o pai dele fazia questão de a gente passar lá, pegar o Cali, e a gente ir lá na chácara do Leandro treinar, e aquela coisa toda, eu acabei ficando no meio. Aí, com 19 anos, chegou um lugar, uma hora que não tinha muito o que eu fazer. Olha o que eu fazia, eu criava coelhos, o Leandro sabe. Porque a chácara que nós havíamos comprado, ela tinha uma área legal assim, e o Kurt fez uma pista, mas ela tinha criação de coelhos. Para quem não sabe, criação de coelho tem que ser extremamente quieto, não pode ter barulho, porque eles correm dentro da gaiola e quebram a coluna e morrem. Cada acelerada de moto em volta era 200 coelhos mortos, sem exagero, porque eu tinha 8.000 coelhos dentro de um barracão. Cara, eu nunca comi tanto coelho na minha vida. Então, nisso, cara, virou um negócio muito, assim, não dava mais para criar coelho. Enfim, acabamos com os coelhos e começamos a ter a pista de aluguel, como tem hoje várias aí no Brasil. E nisso eu comecei a receber muita gente treinando. O Leandro, que nessa época, tava o exemplo de tudo ali no Paraná, estava em cima da família dele e tal. Tem um cara que surgiu nessa época aí também, Lenda Scarmar. Nossa, não, peraí, estamos falando desse nível e não desse, calma. É verdade. Então, aí, cara, foi muito legal, foi surreal. Eu conheci Marcelo Silvério, ia lá com aquele arsenal de motos, se você me entende, que cabelão motos pra trás. Pô, daí eu falava, cara, isso é legal pra caramba e tal, mas, nem que eu quisesse comprar uma mobilete eu conseguia, não tinha como. Então, eu me vejo muito... Eu vou te falar uma coisa, eu recebo muita mensagem de piloto de muito lugar do Brasil falando, me ajuda. Eu tenho uma XR200 com roupa de Falcon e não sei o que, de 230. Cara, me dá vontade de falar pro cara, peraí que eu tô indo aí, porque eu era igual assim, cara. Eu tinha uma NX200, cara, só que ela não saltava. Quer dizer, saltar, ela saltava, mas ela quebrava. Então, não dava. Então, assim, eu me vejo muito hoje a realidade que passou lá fora, né? Então, o cara não caiu dentro da Honda assim, pá, né? Mas, enfim. Mas vaza para os Estados Unidos. Vazou para os Estados Unidos. Não tinha o que eu fazer no Brasil. Vou para os Estados Unidos. Fazer o quê nos Estados Unidos? Achei um maluco que era mecânico do Leandro, chamado Marcelo Mutli. Corvetão. Ei, quem que é esse gringo aí, rapaz? Quem que é esse gringo aqui? Opa! Daí? Vem sempre aqui? Eu ouvi dizer que tinha uma festa de aniversário aí. Essa Você mesmo. que é o Leandro Silva. Esse cara é maluco. Esse cara é foda. Cara, ele é muito maluco. Primeira coisa, ele... eu lembro... você andava com o Nando, né? Não, vem pra cá. Falei, pô, legal, cara. Vou pra lá. Fizemos aquele negócio todo e fomos para os Estados Unidos. Cheguei lá, o quarto dele cabia a cama dele aqui e exatamente um colchão de solteiro do lado da cama. Isso era o quarto inteiro. É que o motor tem 1,55 m, mas exatamente, por aí, 54,5. E eu dormi ali. Mas eu estava tão feliz, agora eu vou fazer alguma coisa, eu vou ficar... Eu nem pensava muito em moto, eu queria era produzir, fazer alguma dinheiro, coisa, né, dinheiro para poder andar de moto.
E ele me deu muita oportunidade. Ele me levava junto e falava, ó, não sei quanto você vai ganhar. Eu falei, não interessa o quanto eu vou ganhar. Eu quero trabalhar, eu quero fazer alguma coisa. Vou fazer abrir uma aspas aqui, ó, que foi bem na época que eu estava morando nos Estados Unidos também. Isso. Então eu estava na Califórnia e o cara estava em Seattle, né? Exatamente. E daí, cara, pensa que nós perdidos lá e depois das 10 da noite, você vai lembrar disso, não pagava a ligação, era gratuita. Então, fazer o que? Eu ligava pro cara. As ligações eram tipo 2 horas no telefone. E daí, o que você tá fazendo isso aqui? Era o contato meio com o Brasil, né, cara? Exatamente. E, sim, e querendo ou não, hoje nem tanto, por causa... Ó, nós estamos falando aqui, todo mundo tá vendo. Naquela época não tinha tanto, então a gente Cara, se os sentia cartões telefone, aqueles $5 falava 4 horas, falava 40 minutos. Então, a gente se sentia muito sozinho lá, tipo, puta, um amigo meu tá me ligando e ele não tá a 13 mil quilômetros de distância, ele tá a 400, opa, já é mais legal, ainda mais o Leandro, tudo e tal. E era muito distante as coisas, porque hoje você arranca o celular, como você disse, né? Você tá aqui, ó, estamos se falando em qualquer lugar do mundo. Isso aqui, ó, por exemplo, o Thiago Show Radical vai entrar daqui a pouco, ele tá lá em Belo Horizonte, cara, mas é o que o cara falou, uma vez eu derrubei o celular numa viagem e tive que voltar 60 milhas para pegar, porque senão eu não ia ter como falar em casa. Olha isso. Então, hoje é outra época, né? A galera que nasceu na época do smartphone não tá ligada, né, cara? Exatamente. Isso, poxa, faz a gente crescer muito, né? Claro. Mas lá você não teve moto, então, cara? Então, daí, depois de 2 anos trabalhando lá, eu consegui juntar dinheiro e tive uma Kawasaki 125. Nossa, era o meu sonho. E eu sempre tive o sonho de ter uma moto preta, com uma equipe preta, com as vans pretas. Eu não sei, eu e o Ricardo Franzini, a gente sempre falava, uma equipe preta, nós queremos uma equipe preta. Ele ter ido com você, não é? Exato. Daí, por questões amorosas, aí ele se amarrou no Brasil e falou, Cali, você vai, eu não vou mais para lá, nós não vamos. Eu falei, como nós? Você é meu amigo, mas a gente não nasceu colado, eu vou para lá sim. E o destino foi muito legal com a gente, que juntou a gente de novo agora na equipe toda e, putz, isso é do caramba. Isso é prova de que faz a coisa legal aí que lá na frente vai voltar. Então, comprei a Kawasaki. Só que cada treino meu, eu não gastava só para ir treinar. Eu gastava porque tudo lá você conta em horas. Sim. Então, vamos dizer, eu ganhava $20, $30 por hora. Se eu ficava um dia sem trabalhar, era $200 a menos. E daí? Como que eu ia pagar? Fora o que gastou, né? Fora o que eu gastei. Então, eu fazia essas contas. Um treino meu custava $400. Porque eu tinha que colocar a moto em cima da minha caminhonete e tal, comprar o meu Gatorade, a minha gasolina, meu, e ir lá. E você que é piloto que está vendo, você sabe quanto isso custa aqui no Brasil. Imaginou lá. Hoje é muito mais fácil, porque, enfim. Aí, voltei, isso foi em 2003, quando eu fui, e eu voltei em 2006. Só que, em 2005, eu fui num evento, num Arena Cross. Eu lembro você vai falar desse. Cara... Não era indoor? Era indoor. E eu olhei e falei assim, esse lugar é muito menor do que eu tenho lá. Porque eu moro em Campina Grande do Sul, do ladinho, em Campina Grande do Sul, tem a maior arena coberta da América Latina. E eu falo, esse lugar é muito menor. Por que não tem isso lá? Por que ninguém faz isso no Brasil? E voltei para o Brasil com essa ideia. Aí, cheguei no Brasil, os caras... Falei, não, vou fazer corrida. E comecei a dar aula para criança. Adoro dar aula para criança. Aula para criança é a coisa mais legal que tem. O menininho chegar para a gente e falar, tio, isso tá chato. É muito legal. Você sabe para onde ir. A pureza da criança é um negócio fora do comum. Sempre que eu posso, nossa, isso é um prazer que eu tenho que não tem preço. Enfim. Chegando lá, eu olhei aquela arena e falei, eu vou fazer uma corrida aqui. Um dos que falaram que eu era maluco e com razão foi o Leandro. Cara, você vai dar com moto no meio desse muro, não vai dar certo. E eu falei, cara, eu vou ter que tentar, porque ela tem muro em volta dessa arena, né? Mas ela é a maior da América Latina. Ah, é grande. Aí, fui fazer o Arena Velocross. Nisso... eu fiz 10 corridas. Então, eu resolvi fazer corrida, eu não queria fazer uma corrida pequena. Na nossa segunda ou terceira versão já, batemos o recorde paranaense de inscritos, sei lá, 390 e poucos inscritos. Era uma loucura aquilo. Nossa, daí eu queria fazer a maior corrida do mundo. E foi indo, 10 sessões. Nisso, chegou um amigo meu, chamado Agnaldo Silva, despachante, e falou para mim, Cali, tem uns chineses aí que estão trazendo peças de motos e precisam mostrar. Por que você não chama eles para patrocinar o evento? E eu falei, tá bom, me dá aí os contatos. Cheguei nesses chineses e marquei para uma semana depois. Nessa semana, me ligou o presidente da CBM, Firmo Alves, falou, Cali, você tem muitos conhecimentos aí, eu entrei agora na CBM e tal,
por que você não me ajuda a vender cotas da CBM para a gente poder viabilizar isso aqui? Eu falei, claro, me dá o projeto aí que você vai ver. Eu ganho por porcentagem do que eu vendei, vamos para cima. Cara, eu nunca fui de desperdiçar a oportunidade. Sempre abracei tudo. As que deram errado, nunca deram errado. Elas não deram certo agora, mas no futuro elas vão dar. Então, fui lá e fui para cima dos chineses. Aí fui recebido por Davi Teixeira e Silvano Bonfante. Os dois caras, cara, esse Davi Teixeira hoje... São brasileiros, né? São brasileiros. E ele é um cara que eu aprendi, cara, muito, muito. Até hoje falo com ele aí. Agora fui para Foz e falei com ele e tal. E esse cara chegou e conversou. 3 dias de reuniões. Cada reunião de 5, 6 horas. Eles falavam muito e eu falo muito. Aí, resumindo, chegou no final da reunião, eles falaram, nós compramos uma cota do Campeonato Brasileiro, sim, mas só se você vier trabalhar conosco. Aí eu, eita, e agora? Parte 1, né? Eita, e agora 1. Aí eu cheguei, e agora? Nisso eu falei, tá bom, eu venho trabalhar com vocês, mas eu já tô dentro? Tô. Então agora muda as coisas. Eu preciso de um time de competição. Porque você pode ter todo o bolo patrocinado. Se a cereja não for do time, roubou a imagem de todo o bolo. Eu preciso um time de competição. E o Davi, por sua vez, falou, vai, se vira, faça um time de competição, você tá aqui para isso. E começou a Escuderia X. Nossa, meu, era um mix de emoção tão grande, porque nós começou com Jean Ramos, O Jean foi o 2012. Na verdade, o primeiro que entrou, sabe quem foi? Leonardo Nunes. Léo Nunes. Ele foi o primeiro campeão brasileiro. Aguinaldo, né? O filho dele é o Léo Almeida, que era muito amigo do Léo Nunes. Ah, tá, lembrei. Nós temos a saga dos Léos aí, né? Então, ele entrou... Aí eu falei, eita, e agora? Jean Ramos. Isso nós estamos falando de 2011. 2011, exatamente. Jean Ramos tinha ido para fazer o AMA a primeira vez. Aí ele vindo para cá, estava tudo certo para ele conversar com a ProTorque. Eu falei, não, espera aí que eu vou te buscar no aeroporto. Não, cara, ele não dá. Eu falei, dá sim. Daí busquei ele no aeroporto, fui direto na empresa, já saímos da empresa com um contrato assinado. Já era atleta ali. Só que eu vejo muito isso hoje, tal, que eu vou falar agora. Existem chefes de equipe e existem pessoas com o nome chefe de equipe. Naquela época eu era uma pessoa com o nome chefe de equipe. Eu não sabia nada. E todo mundo acha que o chefe de equipe é aquele cara que sabe tudo de mecânica. Não. Para mim, hoje, o chefe de equipe bom sabe mais sobre relacionamento interpessoal do que sobre a moto. Porque se eu conversando com o Leandro aqui agora, tá tudo tranquilo. O que eu falar para ele, ele vai acatar. Agora, bota ele no gate da MX3 e eu dou uma ordem para ver. Ele vai mandar o cala a boca, e com razão. Entende? Então, você ter esse relacionamento interpessoal e saber fazer as peças se encaixarem no momento de tensão de uma prova, isso só vem com o tempo. Ainda mais as outras coisas, milhares, entradas, regulamento e tudo aquilo. Eu vejo muita gente sendo engrupida por regulamento, por promotores ou quem seja e tal, por não ter ciência daquilo. E eu não sabia nada. Quem sabia era Juliano Ramos e seu Jonas. Então eu ficava colando neles ali, né? Vou ter que aprender, vou ter que fazer alguma coisa. E nessa época você pegou uma fase boa do Jean, né? Tá andando super bem, né? Cara, ele era muito forte, ele é muito forte. E daí, um grande erro. Ele falou, Cali, eu preciso de uma Kawasaki com Pro Circuit, com isso, com aquilo, com tudo que dá para dentro. Fomos para Indaiatuba. É aquela foto dele dentro d'água. Cara, era muito forte a moto. Ele não conseguia tocar a moto, mas também nós fizemos... A Kawasaki já era, na época, a moto mais forte do campeonato. Naquele ano, ela era a mais forte do campeonato. Pra quem não sabe, o Jean, depois do salto ali da frente da torre, né, do prédio, da Honda, tinha um lago, assim, que era da irrigação, assim. Então, descia toda a água, ele era um dreno. Ele passou reto na curva e caiu dentro da água. Tanto que a gente chama ele de lambari, né? Ele afundou lá. Daí tem ele, assim, caindo, olhando pra volta. Eu vou achar essa foto para mandar para você colocar aí. Cara, então assim, o Jean, caiu. Então imagine só, a estreia de um time chinês. Cara, eu tomei tanta pedrada. Teve jornalistas que escreveu nessas palavras. Depois esse jornalista virou meu amigo, depois de tantos anos mais. A enganação nas pistas, porque nós pintávamos uma Kawasaki de preto. Ah, eu lembro dessa bola aí. Sim, sim. Cara, a Kawasaki era minha, eu comprei essa Kawasaki, eu não tinha apoio nenhum. Agora, não pode. Aí, não, isso é uma enganação, porque a empresa está falando que ela é uma X Motos do Brasil. A empresa não falava nada, a empresa vendia moto para andar no quintal de casa, não era nem de competição aquilo, era mini moto, sei lá o que era. Então,
Aí eu, putz, falei, não vamos retrucar, não vamos fazer nada e tal, mas eu escutei muita coisa errada, muita coisa. Enfim, não vinha ao caso voltar para trás. Aí corremos. Foi uma decepção, mas eu tive que transformar essa decepção em algo muito bom. E cheguei para o Jean e falei, calma, agora nós vamos ter que treinar com essa moto, tirar um pouquinho da força dela e vamos ter que virar esse jogo. As largadas era a coisa mais linda do mundo. O Jean, estilingava tudo, era tudo bonito, só que ele não aguentava até o final, porque a moto dava muita porrada nele. Nós tínhamos motor, mas não tínhamos harmonia da moto. A harmonia da moto, eu vejo muita gente comprando, cara, eu tenho 100 mil, vou botar dentro da minha moto. Bota um monte de peça para dentro. A moto não vai. Por quê? Porque não existe harmonia. Motor, suspensão, medidas, tudo, alinhamento, tudo isso conta. Pneus, tudo. Então, não tinha isso. Enfim, foi passando. 2013 ainda andamos com o Jean. Fizemos o projeto do Jean no Ama, lembra? Com o Xão e tal, aquilo tudo. Foi um projeto muito legal. Aí, depois teve... Putz, eu sou horrível para datas, mas vamos lá. Começou a era Davis Guimarães. Aí o Davis entrou. O Davis treinava com o Leandro. Sim. Só que o Davis entrou e eu falei, você é bonzão mesmo? Aham. Então, você é bom com uma Kawasaki, né? Eu tenho Segura essa aqui, amigão. Meu, a moto sem brincadeira. Eu subi em cima dela, o tanque dela dava umas 2 vezes a minha cintura. Então, minha cintura assim, o tanque dela era assim, ó. Era muito grande. Na verdade, foi assim, eu vou contar. O Deus estava me treinando nessa época, né? Ele morava lá no centramento. Daí estamos lá, nele, cara, tô pensando em andar de X-moto, tá? Eu falei, beleza, show, vai voltar a correr, né, Deus? Você já viu a moto? Ele já, cara, eu te falar, pareceu melhor do que eu pensava, porque o chassi dela era bonito. Era bonito. Era o chassi da Honda 2007. Perfeito. Exatamente. Mas assim, chinês. Chinês. Mas era bonito. Aí eu falei pro David, você andou na moto? Ele falou, vou trazer aí, será que dia? Daí apareceu com a moto lá. Eu falei, deixa eu dar uma volta. Enfiei a mão na moto, falei, porra, David, a moto tem força, cara. Ela era forte, o motor é muito bom. Sim. Aí vai, eu falei, freio meia boca, mas aqui a gente troca, tal, que daí já entrou nessa cabeça. Né? Tipo, moto nacional, vou pôr o quê do quê? Ele falou assim, não, eu tenho um amortecedor traseiro 250 e amarra. Beleza, tal. Eu falei, Davis, eu tenho alguma coisa, nem lembro o que era. Eu tenho alguma coisa aqui, escape, sei lá o que é. Vamos meter aqui. O carburador é muito pequeno dessa moto. E o Davis era fodido, né, como mecânico. Para quem não sabe, o Davis faleceu, né? E vai, então, resumindo, ele montou a jabiraca e foi andar. E, cara, ficou bom, né, cara? Aí, para acertar, aí nós tínhamos peças, mas não tínhamos harmonia. Entrou Lucianinho Racing. Luciano mecânico falou, peraí, tem algumas coisas aqui. Foi lá e conseguiu essa harmonia para nós. O Luciano era meu mecânico na época. Exatamente. Então ele comprou nossa briga e foi. Cara, a hora que aquilo entrava na pista, me dava muito medo. Ali que eu aprendi um pouco a ser chefe de equipe, porque era uma coisa... Primeiro, lidar com o Davis. Se você lidava com o Davis, você podia lidar com qualquer piloto. E eu falava para ele, cara, você não tem medo de troço quebrar? A gente começou a zoar ele, a gente tinha um treinamento na época, e morava 13 piás lá. E a gente começou a encher o saco. E daí, cara, vai quebrar esse negócio. E o Davis era super sarrista, tal. Daí um dia ele falou, cara, fala sério, para de falar essas coisas. Tá me dando medo, cara. Eu tô subindo na moto com medo. Eu falei, não, cara, brincadeira, você nunca falou nada. Ele, não, cara, tô ficando com medo. Mas no final do ano ainda acabou bem, né, cara? Foi. Não, teve uma corrida em Salvador, Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador. Tinha um decidão e a TM tinha trazido um italiano, muito legal esse cara, mas era o italiano que era o bonzão da MX-3 lá fora. E o cara tinha uma moto que era um foguete, porque a TM, para quem não sabe, ela tem uma versão normal e uma versão racing, que já sai de dentro de fábrica com tudo do melhor. Você pode comprar essa, porque ela é muito próxima da TM do Mundial. E o cara tinha uma dessa. Eu falei, caramba, o Luca lá, que era o cara, o importador da TM na época, falei, meu Deus, cara, que é um foguete desse? Falei, nós vamos tomar um cacete, que eu não quero nem ver. Né, o chumbo, indiscutível, o chumbo. Cara, na hora que entrou na pista, tinha chovido a noite inteira, mas chovido com vontade. E o Davis gostava de terreno tudo bagunçado, canaleta e tal. Ele entrou naquela pista com aquele negócio e já meteu um primeiro tempo. Eu falei, calma, que é chinesa, porra. Aí, não, beleza. Aí ele foi lá e falou, deixa pra mim. Lembra como ele falava? Deixa pro pai. Deixa pro pai, Superman tá na pista. Eu falava, meu Deus do céu, agora já era. Pois ele entrou na pista atrás do chumbo e o chumbo cozinhando e o italiano na frente. E foi. Daqui a pouco, do nada, um decidão despinguelando muito longo.
Ele veio lá de cima e eu sabia que a moto não tinha muito freio. E ele veio sem frear naquela descida cheia de salto e ele não tirava a mão. Eu falei, nossa, ele vai parar e vai passar reto. Ele me passa os dois nessa descida. E eu não sei como que ele conseguiu fazer a curva lá embaixo. Enfim, ganhamos a prova com uma moto chinesa. Ele fez história, vocês fizeram história, né? Cara, Primeira vitória de uma moto chinesa no Brasil, cara. Aí, boa, foi do caramba. Mas, antes disso, para quem não sabe, eu também fiz a primeira transmissão ao vivo de uma corrida no Brasil, que foi Foz do Iguaçu. É uma foto que eu mandei no teu WhatsApp aí, você coloca ali depois. Junto com o Mal, do BRMX, junto com o Elton Souza. Que... pô, o cara era locutor, cara. Eu entrevistei o Balbi, o Hector Assunção, todo mundo que você imagina, o Campano, todo mundo. Eu não entendia mais que eu entrevistava. O cara fazia a locução paranaense, né? Do brasileiro do BRMX, no Paranaense. Exato. Você sabe que o cara manda bem no microfone, né, galera? Ó, só uma. Uma vez fui numa corrida numa cidade aqui do lado chamada Arapoti. Que você não lembrava o nome. Não, e daí eu não tinha locutor e eu subi em cima do negócio, e Arapoti o nome da cidade. E eu no meio da corrida, o Rafael Faria correndo e tal, e parou a corrida, eu falei, olhei para aqui, bancada lotada, muito obrigado, pessoal de Astorga! E todo mundo ficou me olhando, eu falei, que o pessoal aqui do lado aqui é de Astorga, os caras do lado me olhando assim, mas era Arapoti, mas é coisas que acontecem. Muito bom. Aí, é o improviso que vale, né? Não, é o que vale. Então, enfim, aí eu fiz a primeira transmissão do Campeonato Brasileiro em Foz do Iguaçu. Meu, aquelas câmeras, choveu muito, virou tudo e tal, mas fizemos a transmissão. Isso foi só para a gente conseguiu mostrar 2012 ou 13, 12 eu acho que foi 12. Eu ganhei lá, pô. Você ganhou. Exatamente. Vitória no motocross. Exato. Não, penúltimo. Essa corrida eu tava narrando. Então, poxa, daí eu peguei e falei, cara, dá para transmitir. Só que a internet, primeiro, em Foz do Iguaçu, existe o Paraguai do lado. Tenta transmitir alguma coisa de lá. Não existe legislação de internet, de nada. Cruza tudo o sinal, cai do nada. Você pode ter uma internet forte pra caramba, ela cai do nada. Não funciona. Não funcionava. Enfim, fizemos a transmissão, mas deu certo. Beleza. Aí, voltando, 2015, aconteceu do Davis sair do time. Só que, não, o Davis estava no time. O Davis falou assim, Cali, você tem que... A gente não tem mais como, porque a X-Motos já estava em outros caminhos, fazendo outros investimentos, e não queria mais investir no motocross. E você tinha que falar com a Honda. Eu falei, falar com a Honda? Tinha que falar com a Honda. Falei, tá bom, vou falar com a Honda. Fui atendido pelo, na época, Edival Rondinelli, junto com o Leandro Ramos, e eles me receberam muito bem lá e falaram, você que tem aquela carreta, né, e tal, aquilo, uma carreta. Eu fiz essa carreta também, que foi tudo culpa do Davi. O Davi falou, vai lá e faça, se vire, o problema é teu. É a que você tem hoje, não? Não. Essa era outra, essa carreta hoje está no Paraguai. Aí, nisso, eu falei, tá bom, vamos lá conversar. Fui para São Paulo. Cheguei em São Paulo, sentei com eles e eles falaram, o que você precisa? Eu preciso de motos para esse piloto, para esse, é assim, assim, assim e tal, e tal, e tal. Falaram, tá bom, tudo bem, você tem as motos, tá aí. Nossa, eu não acreditei, aquilo era uma coisa surreal para mim. Então, que eu estava conseguindo, eu estava, no caso, saindo da X-Motos, mas eu ia continuar, porque a X-Motos, eu usava a X-Motos como um escudo para dizer, a X-Motos não quer isso, a X-Motos não quer aquilo, mas ela já estava fora do esquema fazia tempo. Mas eu usava o nome dela, eu usei o nome da X-Motos por 2 anos, isso ninguém sabe. Eu usei o nome da X-Motos por 2 anos sem ter nada com a X-Motos, porque era mais fácil para eu conversar. Conseguir patrocínio, tudo, eu usava a X-Motos. Aí, nisso, viramos satélite Honda, 2015. Nossa, que negócio legal. Viramos satélites. Não, mas 14, isso. Entrou uma parte fundamental na história. Era para eu contratar Roberto Castro. Tava tudo certo. O Roberto Castro era o cara... Era o cara na época, né? O cara da técnica mais bonita que eu já vi andar até hoje, muito na minha frente, a olho nu, assim. O cara da técnica mais bonita, extremamente rápido. Aí eu falei, caramba, tudo certo com o Castro? Tudo certo. Eu conversava com ele e com o Juan Luiz Torres, que é o mecânico, que hoje presta assessoria para o Caio Lopes lá. Ele é da equipe do Caio. Enfim. Aí... E do Hamler também, né? Eu esqueci o nome dele. Exato. Aí ele pegou e falou, Cali,
tem uma notícia para você. O cara não vai mais sair da Costa Rica, esse mecânico falou, porque ele voltou com a namorada dele. Falei, mas de novo namorada me atrapalhando, caramba. Beleza, não vai vir o cara. E daí, o que eu faço? Aí ele falou, cara, tem um louco no Peru. Meu, esse cara anda pra cacete, só que ele é louco. Ele acelera até não dá mais. Ele vai, ele não tem, ele é acelerado, ele é assim. Ele tem um cabelo desse tamanho. Exato, é louco. Daí eu falei, fui pesquisar, a primeira coisa que eu achei na pesquisa, ele correndo com o Leandro num latino-americano, não sei aonde, Rondônia. É a Rondônia e no Acre. Meu, aí eu já falei, cara, que isso? Mas eu não tinha opção, porque eu já tinha as motos. Eu já tinha as Precisava de piloto, motos. e não eu tinha precisava de piloto bom no Brasil, né? Não Não tinha tinha. tempo atrás. Daí eram todo mundo de fábrica, tudo e tal. já E outra tava. coisa, eu era o cara que estava entrando que ninguém sabia quem que era o Calho. O cara era o narrador do negócio E lá. até porque o esquema não era tão bom financeiramente, né? Não. Fala pra galera quanto você pagou pra ele. Exatamente. Não, acho que uns 1.000 a menos do que o mecânico dele ganha hoje. Menos até. Então, E assim, velho, um parênteses aqui, né, cara? Todo mundo fala, não, eu quero sentar na janela, né? Quero isso aqui. Cara, ele veio praticamente de graça. Imagina, você saiu do teu país e para um lugar sem conhecer o cara e sem nada. E o Getro, ele é mais... Quem conhece, ele é mais fechado. Imagina ele sem falar português. O latino se conheceu ele. E você foi muito brincalhão, eu e o Wellington zoando, o Gia e tal, e ele só ficava assim, olhando, sério. Né? Então, pensa, ele se jogou para um cara que ele não conhecia, pela palavra do Juan, né? Exatamente, não, e outra coisa, eu tive que acreditar muito nele, e ele teve que acreditar em mim. Eu não tinha nada a perder, porque eu não tinha nada para perder, entendeu? Não tinha nada, eu não tinha uma empresa, não tinha nada. E ele queria ir atrás do sonho dele e não tinha mais, tinha como crescer no país dele, mas ele já ganhava o campeonato peruano há anos já, e latino-americano um monte, e o maior que ele podia ir era o Brasil. Ele me falou, quando ele viu a estrutura que a gente tinha na época lá da Honda, ele falou, esse é o lugar que eu quero estar. Exatamente, então assim, juntou e eu falei, caramba, e agora? Chegou lá, primeiro dia, eu lembro uma passagem bem rápida, que eu coloquei ele para dormir no quarto do meu filho, e o meu filho acordou antes, chegou no meu quarto e falou, ô pai, tem um homem dormindo no meu quarto. Então, assim, a comunicação era... É claro, nós conversávamos em inglês e tal, aquilo tudo, mas, cara, foi um divisor, assim, porque o piloto, sem sombra de dúvidas, que eu mais aprendi até hoje, e que, claro, sem falar que é meu amigo pessoal e tal, aquela coisa toda, Getro. O sucesso de vocês surgiu sem um e sem o outro não teria acontecido. Exatamente. Ele é o culpado de tudo, então, assim, mas ele tem mais sabe uma disso. peça aí, quando surgiu. Aí, nessa peça toda que veio do Getro agora, aí o Davis dava aula para o Getro, assim, eu treinava junto com o Getro, só que o Davis tinha uma coisa, num dia era bom dia, Davis, bom dia, amigo, beleza? No outro dia era bom dia, Davis, só se for para você. Então, assim, o Davis era muito difícil, né? Ele era bipolar. Exatamente. Exatamente. Então, só que é o seguinte, se ele olhasse para você na largada e falava, te encontro no pódio, ele ia matar o time inteiro que estivesse dentro da pista, mas que ele ia subir no pódio, ele ia. Era um negócio muito forte. Era um touro, cara. Então, não dava certo muito, porque o Getro acabava se bicava. E o Getro também, ele não é um piloto. Vou te falar uma coisa, nenhum piloto de elite que fica entre os 5 no brasileiro é fácil de lidar. Não existe piloto de elite. Por quê? A autoconfiança dele, a vontade de ganhar dele, não cabem no mesmo espaço de ser o bonzinho, legalzinho, tchanana. Ele não pode é uma chave, né, cara? Não é uma chave. Você liga e desliga, não é? Você pode até, ele pode até ter uma separação e chegar na frente, dar risada, assinar papel, tirar foto, brincar, mas na hora do profissionalismo, muita gente chega para mim, tal piloto é um idiota, passou por a gente indo para a pista de cabeça baixa, empurrando todo mundo. Eu falo, você sabe o caminhão de areia que ele está dentro da cabeça dele ali, está pesando muito, não é o momento dele fazer isso. Se você pegar ele no momento melhor, mas ali é o trabalho dele, calma, vamos respeitar cada um, né? Então, voltando, não dava muito nisso aí. Nessa época... Isso nós estamos falando de 14? 14, exatamente. 15, aí tinha um grande amigo nosso chamado... 16 foi o primeiro título brasileiro. Mas eu já tinha tido 2 ou 3 títulos de MX3, com o Davis e... O Maurício ganhou um paranaense por vocês, Maurício, pô, entendeu? Ele ganhou um paranaense, né? Paranaense também. Aí teve Davis... Mas quando você puxou o Ricardo? A terceira daí peça. A terceira peça. Nisso,
perdemos um grande amigo nosso aqui em Curitiba. Eu acho que todo mundo que gosta de carro no Brasil sabe quem é esse cara. Fontana, Alberto Fontana, o rei dos arrancadão. Esse cara dos Dragster. Esse cara, ele entrou no kart, ele foi campeão paranaense de kart. Ele entrou no Jeep, ele foi campeão do Transparaná. Tudo que ele pegava de motor, ele ganhava. Era um alemão, muito legal. Louco. E esse cara foi voltando de um lugar onde a gente estava, numa festa e tal, entrou debaixo de um caminhão lá com um acidente de estrada e tal, com uma GS 800. Enfim, nós estávamos no velório do Fontana, que era a nossa referência em motores. E fazia tempo já que eu não vi o Ricardo. Fazia uns 5 anos já. Ricardo, aquele que ia para os Estados Unidos. Aquele mesmo dos Estados Unidos. Falei, e aí, como é que você tá? Tô... Cara, eu tô fazendo Paranaense já há uns 5, 6 anos aí, mas eu não tenho como fazer o brasileiro, que é muito longe e tal. E eu falei, cara, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho a carreta. A carreta leva a tua moto e eu não te cobro nada e você não me cobra nada. E você me ajuda com o time e eu te levo, vamos... Olha, ó, nosso amigo tá dentro do caixão aí, não pôde fazer o sonho dele, ou fez, mas vamos viver um pouco aí, vamos para cima. Ele falou, fechou, é isso, vamos lá. Resumindo, nós não sabíamos muito de motocross. O Ricardo não sabia muito de técnica. Mas nós tínhamos a vontade de aprender juntos. E é isso que levou. Então, todo erro que tinha, eu chegava para ele, deu errado aquilo lá e tal. Ele, não, peraí, pesquisei, é diferente, é assim, assim, assim. Aí veio o pai do Jetro ensinar a gente a falar de motocross, que já tinha uma carga gigantesca de motocross. O cara era chefe de equipe da KTM no Peru e conhecia muito. E então... Um cara muito legal, uma peça muito importante nessa história. Morou um tempo, ano passado ele morou aqui, o Jorge Salazar. Então é um cara que respira motocross a vida inteira e sabia muito o que passar, principalmente de técnica. Tivemos o Ricardo, eu acho que ele ficou aqui uns 2, 3 meses e ele falava para o Ricardo, não ensina desse jeito, faz assim, ou faz assim, como que é? Tinha coisa que nós não concordávamos com ele. Mas nós escutávamos, para depois a gente conversar e falar se ia aplicar ou não. E claro, 90% nós usamos. Nisso o Ricardo virou o treinador do time. Aí foi indo e nós fomos ganhando títulos e tal. Em 2016 chegou. 2016 eu rezava para a moto não quebrar, porque as horas já haviam estourado há muito tempo atrás. E aí nós tínhamos a Honda 450 e chegamos no final do campeonato em a terra do Fábio, do PP. Do Paraná, aqui, como é que é? Cornélio Procópio. Cara, um terreno duro. Mas nessa época o Getro já tinha motorzão. Já tinha motorzão, melhor. Só que o nosso motorzão foi culpa do Juan. O Juan Luiz que conseguia um motorzão com um navinho lá e tal. Só que ninguém sabe que esse motor não era de 2016, ele era de 2015. Ele já era um motor que tinha havido usado 1 ano, tinha feito um refresh nele, ele estava em 16 de novo. Mas era forte, né? O último ano foi em 2014, certo? Eu lembro na largada, ele já tinha o navinho. Como é que é o nome da corrida que eu caí lá? Pedra Bonita. Pedra Bonita. E eu comprei uma moto inteira Pro Circuit. Foi o único Pro Circuit que, falar a verdade, que eu não gostei. Cara, na largada eu larguei, pulei sozinho, olhei para um lado, no outro não tinha ninguém. Cara, a largada era super comprida. No final da reta, o Getro me passou de viagem. Passou no motor. Aquela moto ela tinha uma terceira fenomenal. Pulava todo mundo junto. A hora que eu vi ele fazendo assim com a cabeça, que botava a terceira moto, era forte. E ela tinha uma peculiaridade, né? Você ligava ela, parecia um tanque de guerra no chão. Ela tremia inteira, assim, ó. Era, sabe? Até a gente falava, quando liga a nossa, as motos do lado parece que são quietinhas, tudo, porque ela... Era um negócio fenomenal. E essa moto nunca quebrou. E com muitas horas. Aí, beleza, fizemos isso, chegou na final do campeonato, ele e o Campano. Para quem não sabe, um parênteses. Já era a Honda ou era a escuderia? Era a escuderia. Escuderia, né? Escuderia. E esse já era o 6º ano da Honda sem título nacional. Sétimo ano da Honda sem título nacional na MX1 com a equipe oficial. Porque nessa época a Honda era o Wellington, né? Essa época a Honda era o Wellington. O Wellington Valadares, para quem não sabe, IMS. IMS, exatamente. E antes ela tinha sido do Tervac e antes era o Yasuda. Eu peguei o primeiro ano do Tervac. Isso. O Tervac acho que foi 2 anos, alguma coisa assim. Aí, nisso, chegou na final, cara, primeiro, quem eu me espelhava e ninguém sabia? Campano. Cara, esse cara, eu nunca vou jogar um jogo de xadrez com ele, porque ele é um estrategista nato, ele é um cara que sabe observar muito, ele sabe como jogar muito,
Não vou mentir, eu já caí na dele muito, e é um cara que eu admiro muito como atleta. Disso aí eu não posso negar, e assim, não tive a oportunidade de falar com ele na final, porque ele ia me dar um soco. Porque, né, tipo, não, agora, né, eu gostaria de ter chego para ele e falado isso, e ele vai ver esse vídeo, mas se eu fosse ao contrário e tivesse quebrado um motor meu numa final daquele jeito, eu também ia dar um soco nele, não é só ele em mim, mas enfim, não era a situação, eu não podia nem chegar perto dele, até por questão de índole, né, de tudo, eu não vou fazer isso, mas com certeza esse cara somou muito para o meu profissionalismo hoje, o Carlos Campana. E nisso chegou na final. Meu, e aí começou uma briga de cronômetro. Eu lembro que era 1:36 a corrida. Jetro baixou para 1:35,5 no meio da prova, com 10 minutos. Campano baixou para 1:35. Jetro baixou para 34,5. Isso uma volta depois da outra. Campano 34, Jetro 33,5, Campano 33. Eu falei, não vai acabar nunca. Isso que a melhor volta que tinha dado na prova, que sempre Hector, né, no classificatório, era 35,5. Eles já estavam 2 segundos mais rápido do que o classificatório. Isso nunca acontece. Nunca ninguém anda na corrida mais rápido no classificatório. E eu falei, eles já tinham passado do limite a tempo, as duas motos vinham chimando em final de reta do jeito que vinha, e eles não tiravam a mão para nada, era uma briga muito forte, e ninguém, uma coisa que eu achei muito legal, ninguém via ameaçando ninguém até então. Todo mundo respeitava as frenagens. Numa curva que não tinha nada a ver, que não tinha nada, Campano entrou atrás do Jetro, e ele mesmo torceu a frente sozinho e caiu. E o Jetro conseguiu sair, ele levantou, mas já levantou 15, 20 segundos atrás do Jetro. Cara, fomos campeões brasileiros. Meu, aquilo parecia algo... Desculpa a palavra, mas era o poste mijando no cachorro. Não podia. Como que uma equipe satélite ganha de uma equipe oficial? Não pode. Aí, e não é de uma, de todas que estavam ali na frente. Então, aquilo ali foi um divisor de águas, assim. Falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu consegui chegar onde eu queria, mas e agora? Não sei. Aí teve aquela puta comemoração e tal, e tal. Meu, era 4 horas da manhã, a gente estava fazendo largada dentro da pista. Nossa, só fiasco, só fiasco. Meu Deus do céu. Sabe a Bianca da Leve Viagens? Saiu capotando numa descida, assim, igual um tatu. Cara, foi muito legal. Aí, enfim, 17 chegou. E eu cheguei pro Jetro e falei, Jetro, seguinte, cara. Mesmo com o título, mesmo com tudo, tá aqui as contas, eu não consigo. Eu devo valor para você ainda, que eu tinha uma dívida com o Jetro, porque as coisas, os vencimentos não casavam, eu tinha que fazer investimentos, então eu precisava de motorzão, precisava disso, daquilo, as contas nunca chegavam certo. Eu vou falar a real aqui, posso? Claro. O cara já estava pegando dinheiro emprestado, vendendo moto para entregar no final do ano, para manter o time. Exatamente. Tirando dinheiro de casa, né, cara? Exatamente. Não, isso eu fiz várias vezes. Eu sempre tive uma preocupação. A minha esposa e meus filhos estão com um carro bom, andando, indo certinho, a vida deles certa. Eu não estava nem aí. Se vendesse carro, tudo não estava. A minha preocupação sempre foi eles. Então, mais exatamente, cara, vendia moto antes, fazia pá e tal, e recebia, e fazia aquele dinheiro emprestado e tudo e tal, e não fechava. Aí o Jetro me chamou e falou, o negócio é o seguinte, você tem que parar de ficar falando que não quer ser um time oficial. Falei, como assim? Eu falei, eu já vi você falando várias vezes que é legal ganhar de time oficial, eu não quero ser oficial e tal. Tudo que você fala conspira para você. Então, se você quer continuar, a única alternativa é ser um time oficial. Se não for assim, não dá. Ou cresce ou acaba, né? Exato. Aí eu falei, tá bom? Então, não sei. Eu não precisei fazer nada, na verdade. Numa etapa de Morrinhos, veio o pessoal da Honda, um dos caras que eu mais aprendi até hoje dentro da Honda, Fernando Moreto. Chegou para mim e falou, assim, nós estamos com uma ideia de mudar o time, a administração do time, assim e tal e tal. Não havia um motivo claro, nada, e assim, é tudo interno da Honda isso, não é nada de briga com ninguém, nada. Claro, as histórias se fazem todas depois, mas não existia nada. Simplesmente, como uma empresa que não quer mais comprar uma marca, ela compra outra marca. Você no mercado, você escolhe, é assim. E nisso, você quer assumir o time? Falei, meu, amoleceu tudo. Aí começou os 2 piores meses da minha vida. Por quê? Eu sempre prezei muito por quem trabalha comigo, né? E os meus mecânicos estavam muito desmotivados,
porque nós havíamos sido campeões brasileiros em 2016. 2017 estava sendo um ano bom e eles sabiam que não tinha muita saída. Só que eu tinha Sem perspectiva, né? Exatamente, sem perspectiva. Só que eu tinha um pré-contrato, sei lá, alguma coisa de... Não sei se é esse o nome, mas uma folha lá assinada de confidencialidade. E eu não podia contar nada para ninguém. E eu via os caras desanimados e eles confiam em mim. Até como hoje, todos confiam em mim. E falam, cara, e agora? O que nós vamos fazer? E eu falava, eu não podia falar nada. Porque existia algo maior que eu não podia contar para ninguém. Os únicos que sabiam era a minha esposa e o Jetro. Só. Nem pro Ricardo contei. Aí, depois ele me perdoou por isso aí, ele entendeu, na verdade. Mas não tinha para onde sair. Aí eu tive que esperar isso e tal, e acontecer. Em 2018, eu entrei na Honda. Aí todo mundo falando, né? Nossa, que coisa legal, parabéns. Ficou parabéns. milionário. Nossa, agora já era. Meu, você tem noção que a Honda não tinha um título nacional há 10 anos? 10 anos. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Olha o tamanho do sabugo que eu tô pegando. E aí tinha outras que tinham contratação de pilotos que não tinham nada a ver, e eu não queria aqueles pilotos no meu time. E não era igual hoje, que eu tenho MX1. Não, eu tinha MX1 e MX2. Então, assim, claro, e eu não tinha um orçamento que não era o orçamento. Você nunca vai trabalhar com o orçamento que você quer, tá? Isso não existe, isso é ilusão. Pode ser qualquer empresa no mundo, ninguém vai falar, você quer, toma, tá aqui. Não, não existe isso. Ninguém é bobo. Então, todo mundo vai espremer o máximo para tirar o máximo do resultado com o mínimo de dinheiro que você possa trabalhar. Isso é normal. Você não precisa confirmar. Mas até onde eu sei, tinha um valor antes, na hora que foi para você, caiu bastante. Exatamente, exatamente. E isso vai acontecer sempre. Não é só de Honda, não é só de Yamaha, não, é todo mundo. Isso chama-se mundo corporativo. Aí, aí o coração falou mais alto, eu falei, cara, vou ter que Vamos encarar. usar a mesma meia o ano inteiro, não vou comprar nem meia, mas eu vou pro pau. Beleza, fomos. 2018. Quem que era o time? Nossa, Lama, Jetro. Não, era Jetro no primeiro ano. Putz, vamos fazer uma... Lama não é? O Lama foi escuderia. Escuderia. O Lama não foi oficial. O Léo? O Léo foi, o Dunca foi oficial, só que eu não lembro se foi em 18. Foi sim. Porque 17 ele andava com a escuderia, daí ele virou junto comigo também, o Dunca. Isso. Daí... Na verdade, você formou ele, né? Ele entrou ali com aquela ideia da vaga. Exatamente. Quem ajudou muito ele, sabe quem foi? O Gui Quirilos, da equipe... Como é que foi a história? Já, né? Porra, assim, rapidinho para vocês, um amigo lá, o Baleia, pai do Eriquinho, que era meu aluno, falou, tem um cara bom aqui em Santa Catarina, tal, Lucas Dummer. Eu falei, não, eu conheço, corremos no Catarinense junto. O cara não tem condições, a gente junta uma galera e ajuda ele. Cara, quanto você faz o curso para ele? Eu falei, velho, só paga a alimentação, só paga mais nada. Daí ele veio e na época tava o Gui Quirilos. E daí o Dunca é um cara muito gente boa, é um talento e tal. E aí juntou. Daí um dia o Gui começou a emprestar a moto para ele correr na arena. Ele tinha uma 125, uma moto quebrada, algo assim. Isso. E daí começou a emprestar a moto, começou a ajudar, o Dunca foi ganhando visibilidade. Um dia ele me ligou, pô, né, meu? O que a gente podia fazer, cara, para botar esse cara numa equipe e tal? Eu falei, precisa ganhar corrida, cara. Não tem outra resposta. Mas existe uma oportunidade. Tem o Cali da escuderia, precisa de grana na equipe. Cara, oferece como é que faz para entrar lá, banca uma vaga. Dá para fazer isso? Eu falei, lógico, precisa de dinheiro para a equipe, cara. Você tem isso um pacote existe aqui. Até hoje. Você tem um pacote aqui. Esse pacote fazer sozinho custa 20 mil, mas o cara tem patrocínio disso, aquilo. Para ele vai sair mais barato. Então fica melhor para você pagando e melhor para ele que tem um piloto e entra em dinheiro. Já que ele já tem os patrocinadores. Exato. Dá para fazer? Então beleza. Quanto que ele pediu? Daí, ele pediu um X. Eu falei, eu acho que tá meio caro. Manda tanto que ele pega. Sim. E fechou. E aí, no outro ano, foi diminuindo, foi melhorando as condições, foi tendo resultado, até que se tornou oficial. Exato. Mas o início foi assim, o cara-chave, sem dúvida, eu poderia apontar o Baleia, o Gui e o Cali. Até um parênteses aqui rapidinho, olha só como é bizarro o negócio da internet, né, Cali? Sim. Quando ele saiu da Honda, que ele falou que ia parar de andar de moto e tudo mais, aquele rolo todo, e aí começou a galera na internet falar, ele dá 252 tempo, que a gente já vai falar também disso aí. Pô, isso aí tem que dar pau nesses oficial, tá? Aqueles comentários da live do brasileiro é maravilhoso. É um pau, um elogio, outro pau, uma briga. Cara, mas o Dunca, 2 meses antes, era um oficial, cara. Meu Deus, gente. Então, assim,
a oportunidade do Dunca foi uma série de coisas, o trabalho dele, sem dúvida, performance, etc. Mas se juntaram e foram perfeitos. Ele nunca machucou nada e até chegar a parte dele se tornar oficial e ser campeão brasileiro. Exatamente. E ali foi uma sucessão de acertos e... Foi só um parênteses, né? Mas Exatamente. continua na história da equipe, né? Aí na equipe depois... Leozinho, o Léo, o Getro, o Getro, Quem o mais, cara? Dunca... Eu não Dunca. lembro que... daí entrou o Hector. o Hector já estava? Não era O Hector, não, o Cordobês nunca foi... O Cordobês foi escuderia. Ele nunca foi Honda oficial. O Hector entrou. O Hector entrou na equipe. Aí, meu... Sim, primeiro ano, depois ele... E eu vou te falar, que existiam 2 pilotos no Brasil que eu tinha muita vontade de trabalhar. Não sei, e um eu nunca consegui trabalhar até hoje. Paulo Alberto, esse é um, e o Hector era o outro. Eu tinha alguma coisa com o Hector que, tipo, puta, esse cara é massa, ver ele andando e tal, e tal, e tal. E vou te falar, muitas pessoas me ligaram. Não, cara, ele não vai, Hector não, Hector não gosta de treinar. Não sei o que, isso, aquilo. Mas sabe aquele... eu não sei, existe alguma coisa que a gente tem com as pessoas que é ali, entende? Então, esse cara, com certeza, quando eu consegui contratar o Hector, falei, cara, ó, uma parte está feita, entendeu? Então, claro, o Paulo Alberto também vai estar muito tempo no motocross, aí quem sabe um dia eu tenho o prazer também de chefiar ele. Mas, enfim, aí entrou nisso. Cara, 2018, aí houve aquele... A final de BH? A final de BH. Ou foi 19 a final de BH? Não, 18. Não. Não, 18 foi o jeito só. 19 foi a final. Exatamente. 18 nós conseguimos eu acho que foi a Elite, né? No caso. Tá, mas eu vou, enfim, os anos estão todos mais geral na minha cabeça. Fomos campeões. Cara, daí da 2 também, né? Eu não lembro nisso agora, mas enfim. Resumindo, um ano bom, né? Mais um ano bom. Um ano bom. Foi um ano bom e tal, e tal. Aí teve a final de BH. Meu Deus do céu, com certeza a corrida mais nervosa que eu já tive na minha vida. Como é que era? O Campano estava em primeiro? O Campano estava liderando. Tipo assim, sabe aquela... Quem ganhasse ganhava, né? Quem ganhasse ganhava. Só que, meu, o problema é que ninguém via de fora. Mas os foi o ano que furou o pneu do Hector. Exatamente. Lá no começo. Só que o Hector era mais rápido. Só que furou o pneu lá atrás. Ele perdeu muita pontuação no começo do campeonato. O Hector era o atleta mais rápido. Só que o problema é que nós sabíamos que os atletas da Yamaha estavam muito rápidos. Eles estavam bem. E Campano estavam muito bem. E os nossos atletas estavam muito bem. Nós sabíamos que ia ser uma pedreira forte. Chegamos na corrida, pista flat. Não tinha uma descidinha, não tinha uma subidinha. Do aeroporto. Assim, ó. Falei, meu Deus do céu. Para quem não sabe, pista flat, a probabilidade de dar uns Beyblade é maior, né? Falei, cara, e agora? Daí o Hector foi lá, fez o primeiro tempo, como sempre, e entrou a corrida, e larga e tal, e pauleira, e o pau começa a comer, e o Hector atrás do Getro o Getro conseguiu ganhar, e o Hector segurando todo mundo atrás. Mas, meu, eu tô resumindo uma prova extremamente nervosa. O Campano passou, eu lembro... Nossa, foi uma prova, assim, pauleira mesmo. Tinha uma parte da pista que dividia. Nossa, tinha tudo para ser um negócio para dar algo muito errado. E tem um vídeo da Honda que ficou muito emocionante. Foi, com os Abdala Brothers. Não, esse vídeo vale a pena você ver. Se você colocar a Honda final 2019 aí com os Abdala... Meu, eu acho que foi esse vídeo aí... Eu chorei a primeira vez que eu vi ele. E muita gente que eu mandei falou, Cali, que eu mandei para algumas pessoas antes de sair na Honda, e eles falaram, eu chorei aqui com o vídeo e tal. Assim. Não, foi emocionante, o Getro chorando, a galera, tudo. Foi massa. Foi antes da prova, né? Eu queria fazer na conversa 2016, eu fiz, e 2017 não consegui fazer, 2018 também não tínhamos chance, mas agora temos tudo nas nossas mãos, e eu tenho certeza de que, como falei, 2016, eles podem nos matar lá, mas não vão ganhar de nós. E nada, para agradecer e falar que tudo que eu vou fazer na pista é por vocês, é com vocês, e isso aí, se eles querem ganhar, nós queremos muito mais, e nós somos muito mais unidos. Nós vamos lá e vamos demonstrar. Porque é o
Isso, daí a gente sempre conversou muito antes da prova. Na verdade, essas reuniões servem muito para clarear as ideias e também para colocar todo mundo na mesma vibe. Tem, às vezes, um que está um pouquinho menos acreditando, o outro um pouquinho demais até, outro não sei o quê. Essas reuniões servem para equalizar todo mundo e ficar todo mundo, quem quiser fala, quem não quiser não fala. Elas não são muito extensas, mas é para a gente entrar com todo mundo pensando a mesma coisa. Isso é bem importante. O que eu escrevi aqui ontem para vocês, 1h da manhã aqui, é porque estava preso. Então eu peguei e falei, não, eu tenho que escrever, cara, para lembrar que vocês são fortes, que vocês são rápidos, que vocês estão preparados. Isso não tô falando para encher de ninguém, não, é porque eu sei o quanto a gente trabalhou para isso, o quantas vezes o Ricardo brigou com vocês lá, vocês estão atrasados para treinar, vamos, chegou e brigou com todo mundo e tal, para chegar nesse momento aqui. Então na hora que nós entrarmos lá dentro, tem que puxar na memória e ver tudo que a gente fez até aqui e que não é qualquer marca ou qualquer piloto que vai conseguir passar por nós assim não, porque a gente sabe de onde a gente veio e aonde a gente vai chegar. Beleza? Obrigado a todo mundo. Aí veio isso. Caramba, conseguimos o título. Quer dizer, acabou, né, o negócio do jejum da Honda. Eu não podia falar isso dentro da Honda, o jejum da Honda, porque a gente não podia ficar falando que a Honda não ganhou o campeonato durante 10 anos. Daí, nossa, caramba, acabou. Eu consegui quebrar isso, né? Eu não, meu time, o Jetro, conseguimos quebrar isso. Caramba, que legal. Aí teve o outro ano, entrou pandemia. Nossa, aqueles campeonatos Poucas etapas, né? não por culpa de ninguém, mas totalmente sem graça, né? Um ou dois né? lugares com 2 etapas aqui, 2 lá e tal, não dava chance de erro para nada, errava numa coisa, já perdia tudo e tal, e tal, e tal. Nesse meio entrou outro louco, né? Anthony Rodrigues. Cara, que era aquele louco vindo de roupa branca fazendo cancan e não sei o quê, e todo mundo falando do venezuelano maluco e tal, e Toninho pra lá, Toninho pra cá. Putz, era uma coisa muito legal. Muito legal. Ele ganhou? Ganhou no Beto Carreiro? Ele ganhou no Segundo. Beto Carreiro. Não, ele ganhou no Beto Carreiro. Ele Eu ganhou. assisti, eu tava lá. E daí, putz, foi muito Eu escutei massa. o podcast dele essa semana com o Steve Matthews lá nos Estados Unidos, e ele contou bem dessa transição e tal, né? Então é muito bacana você ver hoje, né? O cara usou 2, 3 anos de preparação aqui. 3 anos? 3 anos. 3 anos de preparação aqui, e hoje o cara tá na melhor equipe satélite Honda. E outra coisa, particularidade do Anthony, ele nunca escondeu de mim essa vontade. Ele falou, cara, eu estou aqui para voltar para o cenário mundial de novo. Então, eu tenho, claro, ele tem um valor, tem isso, tem aquilo, eu vou fazer, mas não conte comigo todo ano, porque assim que eu estiver bem e as pessoas lá fora entenderem isso, eu vou voltar para o cenário mundial. E eu falei, cara, não é contar com você, eu vou te ajudar a fazer isso. Então, tudo que a gente faz de plano, isso é uma coisa muito importante, que ninguém faz. Você pode falar assim, ninguém planeja a carreira. É isso que eu bato na tecla. Piloto, não interessa o seu nível, não interessa o que você faça, planeje a sua carreira. Então, quando eu planejei a carreira do Anthony, junto com ele, conversando assim e tal, eu falei, cara, não vamos muito a fundo. Vamos parar aqui, aí se der oportunidade lá. Ele foi para os Estados Unidos fazer uma pré-temporada e me ligou. Isso agora, 2, 3 meses atrás, sei lá. Cali, Teu, surgiu uma oportunidade aqui na equipe e tal. Eu falei, cara, nada diferente do que a gente planejou, vai, entende? Claro que para mim, como chefe de equipe aqui, eu ia falar, não, meu amigo, vem aqui, agora que nós colhemos, você vai me deixar e tal, fazer tudo aquilo e tal, mas eu nunca vou sacrificar um piloto por causa de um bem comum, sabe? É ele a gente tem que respeitar muito o piloto, cara. E você sabe como é que surgiu, cara? Não? Ele correu na etapa final do Arena Cross, que foi construída pelo Justin, que veio a ser o construtor do Mundial de Supercross. Então todo mundo queria saber como eram as pistas. E quem estava assistindo, o Tony Alessi, pai do Mike Alessi, que é o team manager da equipe da Mokoff Honda, que é a melhor equipe satélite dos Estados Unidos, Honda também. Então ele olhou, viu lá que ele ganhou os 4 baterias, ele assistiu as provas, viu o nível de pista, achou ele consistente, falou, e aí, quer vir andar? É assim que rolou, ele falou. Olha que legal. Que massa isso. De olho aqui no Brasil, cara, quando você vai adivinhar que isso. massa isso. E esse ano talvez ele corra o AMA Supercross e o Mundial Supercross. Exato. Esses outros 2 estão pendurados, mas é que nunca um chefe de equipe nunca fecha tudo de uma vez só. Ele fecha um pedaço, aí faz isso, depois o outro e depois o outro. Mas, cara... Tá num teste, né?
Isso é legal. Inclusive foi bem, ele fez para a primeira etapa 14º, né? 14º. Cara, então assim, isso é uma satisfação pessoal muito grande, porque nós fizemos o objetivo. Assim como aconteceu com o Jetro, fizemos o objetivo, né? Então, todos os títulos que teve e tal, mas o Jetro, a história é bem mais extensa, porque ela se renova sempre e tal, mas eu acho que as realizações que eu tive durante a minha carreira, assim, elas vão sempre se renovando, mas se você perguntar, cara, isso é realizado no motocross? Porra, você acha que eu já era uns 3 anos atrás, sei lá, entendeu? Porque sempre que eu almejei assim e tal, e foi acontecendo muito legal, e com pessoas muito boas na minha frente, isso que foi uma coisa que eu gosto muito. Pula para o último ano agora. Aí, pulamos para o último ano agora. Cara, campeonato muito difícil. No começo do ano eu tinha 3 pilotos e um mais rápido. E fazia 2 anos que a Honda não ganhava? Faziam 2 anos. 2 anos. Os 2 anos da pandemia. Um ano quem foi campeão foi o Paulo Alberto e no outro o Fabinho. O Hector se machucou 2 semanas antes, daí o Getro caiu lá em Penha, machucou o pé. Exato. E daí no outro ano não lembro. Nossa, esse ano do Jetro machucando o pé, eu acho que eu nunca... Mas tava pedreira. Nossa. O Paulo Alberto lá em Apiaí andou demais, pelo amor de Deus. Não, e chegou a sair até mousse de dentro do pneu. Meu, olha isso. Coisa de prova, né? Daí... Mas ao mesmo tempo o PP quebrou a moto lá, né? Uma coisa que eu vou falar para você, existem títulos e títulos. Nenhum título é sem graça ou que não vale. Todos valem. Se você ganhou é porque você estava ali preparado para isso. Mas existem títulos vindo que você vê que tal e tá aí brigando até a última e ganha. E existem títulos que você vem ali, nem tá tanto, o outro pum pum e você entra. Todos valem muito, mas que tem uns mais legais e outros menos legais, tem. O corrido, né? Não por eventualidade. Exatamente. Então, nisso começamos, Anthony muito rápido, Jetro muito rápido, Hector muito rápido, tudo bonito, tudo lindo. Putz, aí... Não, começamos no Rio Grande do Sul, o Hector deu um pau em todo mundo, até por trás da orelha. Né? Exatamente. Não, e assim, eu sabia quando o Hector estava sobrando. Ele chegou depois da corrida e falou, não, dava para tirar aqui, dava para tirar ali, dava se alguém me ameaçasse, eu ia para cima. Tava no dia. Do Rio Grande do Sul, ele tava no dia. Aí eu falei, caramba, tudo bem. Inclusive, desculpa te cortar, foi até um reality check ali pro Getro, pro Anthony e pro Campano, que estava doente até no dia, beleza. Exato. Mas o Anthony, ele se põe num lugar melhor, né? Porque ele disputou com o Jorge Prado, no Ama Supercross, ele era companheiro de equipe, melhor pago da Star com o Aaron Plesser, que foi bicampeão, e ninguém menos que o Cooper Webb também foi bicampeão. Então, quando você conversava com ele se colocava, né, mais acima de todo mundo aqui. Então, ele não aceitava tomar um pau que nem ele tomou nessa etapa, por exemplo. E para quem não sabe, uma coisa, eu nunca gostei... tudo certo, né, na verdade. Exatamente. E eu nunca gostei de expor fratura de piloto. Tá? A gente sempre segurou muito isso. Acho que você que está aí assistindo, você não gosta de saber se o piloto está quebrado, não. Você quer ver ele ganhar. Então, o Anthony começou o ano com o cotovelo arrebentado. Então, ele tinha uma lesão forte no joelho. O Jetro era o joelho. O Jetro era o joelho. E daí tinha cotovelo arrebentado e ele não conseguia fazer força e tal, assim, e nós segurando tudo. Ele só foi conseguir arrumar essa lesão ali na etapa de Interlagos. Mais ou menos, um pouco antes daquela etapa, ele voltou a ficar bem. Dá para se dizer que ele demorou 2 anos para se recuperar fisicamente e treinar, né? Ele operou nos Estados Unidos, né? E daí veio para o Brasil pós-operatório ainda. E daí foi fisioterapia, aquela coisa toda e tal. Mas, esse cara, vou te falar, a fisioterapia dele era extremamente exagerada, assim, dele ficar muito tempo e tal. E ele é muito... O Anthony é muito profissional, muito profissional. Ele é metódico. Né? Exatamente, para não falar chato, ele sabe. Então... para quem não sabe, ele leva pente de pentear a sobrancelha dentro da mochilinha dele para entrar na pista. Assim, né? Eu entendo um pouco o Anthony. Ele foi morar sozinho nos Estados Unidos com 14 anos, então tudo dependeu dele. Então o cara não confia em ninguém. E ele absorveu a cultura americana, que você conhece bem, que é tipo... Cara, de certa forma, meio arrogante até, entendeu? Esse é meu espaço, eu sei, eu sou melhor e tal, entendeu? Eu não entendo errado, mas é complexo esse assunto. Mas ele tem um pouco disso, então ele sabe o que é melhor. Ele disputou no Mundial, ele andou com moto e fábrica da Honda, testou com um japonês, andou na Star. O cara é foda. Então, ao mesmo tempo que ele tem que confiar no que ele conhece, ele teve que aprender a confiar na equipe que ele tinha aqui.
Entendeu? Ó, você tá viajando, cara. Não precisa trocar 10 vezes a suspensão na prova, como eu acompanhei em Interlagos. Exato. Entendeu? Exato. Então foi um processo, né? E eu, na verdade, eu tive que aprender a lidar com o Anthony, porque numa Ele é corrida, diferente, né? cara, ele queria mudar umas coisas, fazer isso, fazer aquilo, e não sei o que, não sei o que. Aí se eu bater de frente, não vai dar certo. Eu chegava, mas por que você quer trocar? Ah, por causa disso, disso, disso. Mas me ensina o que você está pensando. Aí ele falava, e eu entrava e começava a conversar com ele sobre aquilo. E aí eu entendia o porquê que ele queria e conseguia ajudar ele de outra forma. Se eu Mas não bater de frente. Né? Exato. Se eu batesse de frente, não, você vai andar com isso. Você acha que ia dar resultado? Não. E ele ia chegar no final, viu? Não deu resultado porque você não deixou eu trocar. Então, isso é uma coisa que é muito difícil de acontecer hoje, né? E é muito comum, mesmo lá fora. A gente vê o Roxen reclamando que não conseguia fazer o que ele queria na equipe. Você vê o Tomac saindo da Kawasaki indo para a Star porque não conseguia fazer o que ele queria. Tem o pessoal da Yamaha, só pra vocês lembrarem, antes dela se tornar Star Racing, o Barcia, o Plessinger odiavam a moto, o Cooper odiava. Mudou a gestão, deixa o piloto falar o que ele quiser. Ah, vamos tentar isso aqui. Ah, é pior? Mas tenta. Ah, beleza, então não é melhor, elimina. Exato. Então o cara tirou isso da cabeça dele. E isso vocês fizeram muito bem. Isso, uma coisa que eu e o Ricardo sempre fizemos. O piloto quer fazer isso, aquilo, deixa ele fazer. Só que pega o cronômetro. Vamos pegar, vamos ver, vamos fazer no treino livre. Aí chega, a gente nunca precisa falar, isso não deu certo. A hora que chega o piloto, ele já fala, não deu certo, muda de novo. Mas vamos para a final, cara, senão vai ficar muito extenso aqui. Vamos lá, muito extenso. Como é que a gente chegou na final, meu amigo? Pau pegando. Pau pegando, coisa braba e tal. Só que, não vou te mentir, sabe aquele negócio que já tá correndo pro abatedor meio de cabeça baixa, assim e tal. Você vai contar os detalhes ou não vai abrir os detalhes? Não, cara, eu já tava assim, tipo, puta merda. Beleza, lutamos e tal, fizemos e tudo, mas tá muito longe a pontuação, não vai. Pô, o Campano tá bem pra caramba, o Campano é campeão mundial e tal, assim, eu sei do cara. O adversário que eu mais aprendi a lidar na minha carreira foi o Campano, porque ele foi a carreira inteira até agora, né? Então eu falei, caramba, meu, e agora? E chamou o Getro nessa reunião nossa antes de entrar na prova, e o Getro só falou, se nós vamos cair atirando. Vamos para cima, vamos até o final. Então, bolamos nossa estratégia. O Anthony nunca ia passar o Getro, ele ia andar atrás sempre, e a gente ia para o pau. Largaram na ponta. Fizemos aquela largada, 3 Honda na ponta, alguns metros na frente de todo mundo, e né, largada longa, a gente com motores muito bem acertados e tudo aquilo e tal. Meu, as Yamaha estavam uns canhão. Aí, mas, pum, entrou, beleza, os 3 e tal. 4 minutos de prova, e eu no rádio, conversando com o Ricardo. Para quem não sabe, aquele rádio meu fica só eu e o Ricardo, tá? Não é um monte de gente, não. Que lugar que o Campano podia fazer? Ele podia fazer 7º. Ele podia fazer 7º. Eu lembrei de 7º, mas não quis falar. Isso era fácil. Era fácil. Não, tava na mão dele. Mão nas costas, ele tava em 4º. E ele não... Meu, o cara é um puto estrategista. Ele não ia brigar com ninguém, ele não ia fazer nada, ele ia fazer a prova dele, pau, entendeu? Aí... Cara, daqui a pouco, 4 minutos, e passava um, passava outro. Um, outro. Não lembro se era 4 ou 6 minutos, alguma coisa. Não, era mais de 10 minutos já. Então, aí eu tava assistindo a prova e fui filmar outras coisas. Falei, já definiu. E daí assim, daqui a pouco eu passou um, passou outro, não passou o Campano. Só que eu tava num ponto da pista que eu não via o Ricardo e a gente não via nada. Eu não conseguia ver um e outro. E eu ficava... Ricardo, cadê o Campano? E ele, não sei, não tô vendo. Mas nós dois não conseguimos ver. Na segunda bateria. Na primeira bateria, o que aconteceu mesmo? Na primeira bateria... Não, mas tá ficando. Aí, não, mas a pontuação ainda estava muito longe. Mas era a segunda bateria que estava definindo. Era a segunda bateria que estava definindo. Isso. Aí eu falei, e agora? Daí cadê o Campano? E o Ricardo? Não sei, não tô vendo. Como que você não tá vendo? Você tá embaixo, você não tá vendo, Ricardo? Eu não tô vendo. Começamos a gritar com o outro. Isso nunca aconteceu, mas assim, começamos a gritar de nervoso, porque nós não estávamos vendo o Campano mais passando. E o Getro ia, daqui a pouco, não. Sabe quem estava com o rádio nesse dia também? O Fernando Moreto. Tava lá e falou, tô vendo aqui, o Campano tá sem capacete saindo da pista. Falei, o quê? A hora que eu falei assim, eu falei, meu Deus do céu, amoleceu tudo. Corrida, né, gente? Aí era um misto de, cara,
você tem uma felicidade gigante, mas um pouco dessa felicidade você compactua com o atleta que está ali, com a equipe que trabalhou inteira, com tudo que trabalha igual eu, que tem tudo igual eu. E eu já quebrei moto, eu já quebrei escapamento, eu já furei pneu. É uma sensação horrível. verdade, né? Claro, do seu trabalho todo ter ido numa peça. Ah, vai ferrar, Mas- cara. Nessa hora você tava ganhando! Mas daí, isso era só uma pontinha, o resto tava, porra! Mas daí, assim, enfim. Cara, mas deixa eu te falar, eu tava vindo, né? Ele foi nas costelas da chegada. Uhum. Eu vim descendo, eu falei, já ganhou, e filmar meus videozinhos lá, filmando. Cara, eu só escutei o Valário, parou o campo. Na hora que eu olhei pra trás, eu falei, não acredito, velho. Foi bem na hora, eu saí correndo, eu fui o primeiro a chegar. Só que ao mesmo tempo, pô, eu respeitei o Campana, eu já tive essa situação, eu nem cheguei Sim. perto. Sim. Eu só olhei pra ele e falei, quebrou? Ele só fez assim com a cabeça, eu falei, não acredito, cara. Daí eu fiquei com, palavra real, fiquei com vergonha de chegar e meter o celular lá e filmar. Claro. Na hora que chegou o Dino, treinador dele, físico, aí eu perguntei pra ele, daí, cara, quebrou o quê? Daí ele falou, olha ali, ó, no bloco, tava a pontinha da biela pra fora. É. E daí eu filmei e tal, né? É. Mas, cara, ele tava... Não, Eu só bati nas costas dele e falei, velho, isso é corrida. não, e dele, o cara mais certo para entender isso ali dentro daquele meio todo era ele, né? Porque ele é o mais experiente de todos. Nossa Senhora da Biela não foi legal com ele aquele dia. Não, e a Yamaha tinha programado uma puta na festa, Não. helicóptero, cacete, era a despedida dele do Brasil, pra quem não sabe, né? Exatamente, junto com o título, era um negócio fora do comum, entendeu? E ele fez a parte dele, infelizmente quebrou. A competição é assim. Não existe. Se Fórmula 1 quebra, né, cara? Imagina nós. Milhões, amigo. né? Exatamente. Então, assim, agora você entendeu o meu feeling do negócio. Uma coisa muito legal que ninguém sabe: toda vez que eu fui campeão, o Sandro e o Pedro Pierotti, ou o Luan, que estavam lá e tal, vieram até mim e me parabenizaram. E no título também dos anos da pandemia também. Então a gente sempre se conversa depois, foi um bom campeonato, foi e tal, e tal, e tal. E eu tava com medo esse dia que ele viesse me cumprimentar, porque não ia ser verdadeiro. Não ia ser um negócio assim, foi uma quebra de uma peça, entendeu? Então, assim, beleza, foi aquilo, é melhor cada um ir pro seu lado, tranquilo, ano que vem a gente conversa. Nem conversei com ele ainda até hoje, mas tá bom, chega, né? Então, assim, aquele negócio não ia ser muito, assim, legal. Mesmo, a gente briga muito, a gente discute muito, mas existe esse respeito e esse reconhecimento de, esse ano vocês foram campeões, legal, vamos pra cima. Você e o Sandro compraram um container de pneu juntos agora, né? Não, teve a história dos pneus, na prova, para quem não sabe, a prova do Beto Carreiro, faltou dinheiro lá na prova e tal, e nós precisávamos botar nossas coisas. Não é que a gente é bonzinho nem nada. Nós precisávamos colocar nossas equipes para correr. Mas se não tem prova, não tem equipe. Né? O Sandro bancou metade de um valor lá e eu banquei outra metade e a gente ajudou a fazer a prova assim. Porque uma coisa é você falar, eu ajudo, venha, eu falo, eu faço. Outra coisa é você pegar e fazer assim. É uma coisa difícil, né? Até uma expressão em inglês, né, cara? I put my money where my mouth is, né? Eu coloco meu dinheiro onde está o que eu falo, né? Exatamente. Então, uma coisa, é tudo lindo, maravilhoso. Agora, você tirar de dentro... Outra coisa, esse dinheiro que eu coloquei lá, se eu quisesse botar numas férias com os meus filhos, na minha família, eu colocava. E eu não tinha isso da Honda. Não, mas eu sabia que se eu não tivesse uma corrida lá, isso poderia me prejudicar. Né? Então, eu tinha que botar ali. Então, o Sandro, a gente sempre teve essa conversa, o Balbi também, tudo, a gente sempre se ajudou dessa forma aí. Então, tá, cara, comemoramos e tal... Beleza, fomos campeões. Vamos pular dentro de um lago. Vamos pular dentro de um lago. Tá filmando aqui no canal, por sinal. Pulamos dentro do lago. No outro dia eu fui descobrir que era a fossa do lugar. Cara, eu fiquei para jogar Maiara. Eu vou morrer. Cara, eu pedia muito. Depois ficou assim tudo. Nossa, era horrível. Mas enfim.
caramba e tal, aquela coisa, comemoração. Sabe quem que mais comemorou conosco de noite e tal? Vocês não vão acreditar. Paulo Alberto. Eu tenho uma imagem aqui, eu vou mandar pro Leandro, dele tomando uísque no negócio do cachorro, naquelas negócios da água do cachorro, ele meteu o uísque dentro e tomava o uísque no negócio do cachorro. Enfim, tem várias coisas comprometedoras que eu vou mandar para ele. Paulo Alberto é 10. Não, aquele cara, eu tiro o chapéu para ele. Aí, nisso, entrou o período de negociações. Aí vem agora até onde eu entro aqui. Então, o Cali pensa assim, ó, campeão, ganhou tudo, né? Ganhamos tudo. O Frank foi campeão na 2, né? Porque daí dividimos o time e tal. Coloquei o Frank como chefe de equipe da MX2. O Fred MX2, Getro MX1 e a Elite. Não tem. Né? Aí, mas assim, ó, viramos da seguinte forma. O Cali entrou há 5 anos atrás, 10 anos, a Honda sem título. O Cali, 5 anos de Honda, o Cali tem 10 títulos. É mais ou menos isso. Até hoje, o meu time tem 10 track títulos. record, né? 10 títulos dentro da Honda oficial entre motocross e arena cross, né? Títulos nacionais, então, estamos dizendo. Então, poxa, 10 títulos em 5 anos, negócio legal pra caramba e tal, o time foi todo campeão, foi tudo lindo, maravilhoso, vamos desenhar o ano que vem. Desenhamos o ano que vem, cara, uma pessoa que eu sou muito agradecido por ter trabalhado com ele. Mais uma, né? Porque o Fernando Moreto, que eu já falei com ele, Wilson Yasuda. Cara, esse cara tem uma calma Patrão. E um jeito de falar. Quando eu trouxe ele para o time e tal, conseguimos fazer isso, eu não sabia que ia ser tão legal. Então, ele me ajudou a fazer toda a parte orçamentária, tudo o que nós íamos fazer, onde nós iríamos investir, o que não era, como é que era e tal, tudo muito claro, tudo aberto em cima da mesa, eu mandando para ele, cara, aqui tá pouco, aqui tá ali, aqui faz assim, aqui faz assim. E numa conversa com a Honda agora em dezembro, nós não conseguimos nos acertar. Então, volto a dizer a analogia do produto. O meu time aprendeu a oferecer um produto A para a Honda. Melhores mecânicos, melhor equipamento, melhor atendimento aos pilotos. Para quem não sabe, nossos pilotos não pagam gasolina, não pagam água, não nada. Deixa né? eu falar essa parte. Então, assim, ó, na minha época, das gestões anteriores, né, como que funcionava? Eu peguei uma fase da Honda, onde está aqui tua moto, teu dinheiro, aparece lá na prova, para todo mundo junto, então não era uma equipe. Então, de repente, começou a fazer a parte de estrutura, ficar mais bonito, os biombos, camiseta, uniforme, né? A gestão do Yasuda levou lá em cima o nível do que era a equipe, né? E depois foi mudando isso. Mas continuou o formato de cada um tem sua estrutura, sua moto, tá aqui suas peças, seus pneus, teu dinheiro, junta de novo, volta, tudo padronizado, mas eram estruturas individuais. Cada um morava numa cidade. O Cali fez bem diferente, talvez por uma necessidade, talvez como foi evoluindo, mas no final, uma coisa que é totalmente mérito teu, que eu já disse para várias pessoas isso, você montou realmente uma família, cara. E confesso que depois, você sabe, dessa prova, eu fiquei emocionado de ver a final, como foi, tá ali perto com o Getro, o pessoal. Deu até vontade dele voltar no MX. É isso que eu ia falar. Eu falei para ele, cara, tô pensando em voltar a andar, cara. Você acha que viraria alguma coisa? Daí eu falei, mas nem falei com a minha mulher ainda, né, tal. Daí ele falou, acho melhor você ver com a tua mulher, tal, mas monta uma proposta e vamos ver o que acontece. De tão legal que foi aquilo. Aquilo me deu saudade de voltar. A final, por sinal, estava sensacional. A estrutura de pista e tal. Até, inclusive, foi a pista que o Anthony mais gostou de correr aqui no Brasil. Ele falou no podcast lá. Então, assim, isso mexeu. E o cara montou uma estrutura onde o piloto entra com a malinha, nem o equipamento ele precisa levar, que vai ganhar, tem o local de morar, tem alimentação, tem mecânico, tem personal treino, não paga nada. Então, pensa assim, ó, eu ganhei muito dinheiro com o esporte, eu, o Ayrton, todo mundo, a gente ganhou muito dinheiro, porém eu gastei muito. Então, eu tinha meu motorhome, eu tinha minha van, eu pagava meu personal, eu pagava tudo, meu mecânico, tudo, inclusive preparações da moto. E o cara dá tudo pago. Então, se eu ganhava o dobro do que, não estou dizendo que é isso, mas se eu ganhasse o dobro do que os pilotos ganham hoje, cara, eu gastava 90%. Enquanto os pilotos hoje, na gestão do Cali, botava 100% no bolso. Isso a gente, em conversas internas, tal, sempre falei, cara, é muito bom. Você fala, eu quero ganhar mais. Velho, você ganha limpo, entendeu? Então é dinheiro no bolso, bônus de campeonato e etc. Então o Cali fez um negócio muito família e muito bom para todos. Porque o Cali, para quem não conhece, existe o cara aqui que fala bem pra caramba e tal, e existe o cara na hora que eu desligo a câmera, assim como eu também, que é os brother, entendeu? Só que o cara ele tem uma virtude muito grande.
ele não é um cara dinheirista. Óbvio que todo mundo precisa de dinheiro, mas Gostaria de ser. ele remunera o pessoal, ele não é um cara que é só para ele e tal. Todo mundo tem defeitos, mas esse não é um defeito que o cara tem. E isso, eu conversando com o Luciano, que foi meu mecânico, meu amigo há mais de 20 anos, fala, cara, eu ganho bem. Quanto você ganha? Eu falei, caralho, você ganha tudo isso, velho? Aí o cara falou, não, tem um bônus, se ganhar, divide, não sei o quê, divide. Cara, uma puta de uma estrutura. Uma coisa legal, eu não gosto de trabalhar sem bônus, ou dividir alguma coisa pelo mérito. Então, no fim, cada corrida, se um mecânico ganha, ele ganha um bônus, mas não é só ele. Ele ganha 1/3 do que ele ganha, é dividido para todo mundo. Então, vamos dizer assim, todo mundo ganha, né? R$300 para o cara aqui, 1/3 dessa parte é 100 para cada um que está ali também. Os outros mecânicos não ganharam nada. E no fim do ano é tudo isso vezes 10. Então, um mecânico meu, no fim do ano, ganha vezes 10 o que ele ganharia numa corrida. O que eu quis dizer é que o Caio montou uma estrutura muito boa para todos. Tá? Talvez ele não ganhasse tanto, mas ficou muito bom para todo mundo. Então, era uma equipe legal, tanto a ponto de, como eu disse, de inspirar até a pensar em voltar a correr. Mas continua daí que eu vou abrir para o Billy ali, que ele quer beber água. Então, tá. Vai lá, Billy. Então, nisso, houve uma conversa com a Honda e eu queria oferecer um nível A, né? E eles, claro, a Honda sempre quer o nível A e uma empresa líder de tudo como ela é, nunca vai aceitar nada B. Só que o valor que eles me ofereciam, eu não conseguiria colocar esse atendimento A. Então, eu botei tudo na balança e falei, não é hora de eu enganar. Eu podia muito bem enganar e chegar, não, eu consigo fazer sim, vai, vamos e tal. Eu ia estar enganando, no meio do ano eu ia falar, desculpa, não deu certo, eu fiz conta errada, não sei o que, não ia acontecer nada, mas eu ia estar enganando. Então, eu decidi, no ano de 2023, não fazer mais parte da chefia do time Honda Racing oficial. E por outro motivo também, que eu gostaria de deixar bem claro. Então, duas coisas que eu gostaria de deixar bem claro. Primeiro, não houve briga nenhuma com a Honda. Deixamos bem claro da parte deles também que tudo que eles precisarem do Cali, no meio do motocross, que eu puder ajudar, eu vou estar aqui. O meu time, o meu lugar, tudo sempre está à disposição, sempre a gente vai trabalhar para isso. Então, não houve nenhuma briga, não houve nada disso. Os caras que eu admiro muito, o Fernando, o Odair, o Yasuda, esses caras são muito legais de trabalhar com ele, mas eu não vou fazer mais parte desse time em 2023. E outra é porque eu sou inquieto, eu gosto muito de projetos, e nesse tempo todo eu vi muita coisa errada no motocross. Eu acho que eu demorei tempo demais para evoluir no motocross, porque eu tomei muito tombo por falta de conhecimento. Então, cara, eu vejo muita gente errando hoje, pai de piloto, botando coisa que não, para, que tá errado. E eu não posso falar que tá errado, porque eu sou Honda, eu tô ali para servir o time Honda. Então, eu acho que se a gente tivesse uma assessoria profissional, alguém que pudesse falar, vamos fazer a carreira do teu filho escrita primeiro, para depois saber o que vai fazer, e não sair por aí, a parte que o Leandro faz de curso, de tudo isso, ela é só um pedaço. Não adianta ele fazer um pedaço muito bem feito no curso, se todo o resto aqui não está planejado. O seu filho é forte ou é fraco de perna? O seu piloto é forte ou é fraco de braço? E de mental? E o que ele gosta de fazer? Do que ele tem medo? Para onde ele quer ir? Ele quer ser campeão paranaense, brasileiro ou mundial? Ele gosta de supercross, motocross? Só que eu falei 10 perguntas, tem umas 50. E a minha vontade sempre foi de assessorar dessa forma e fazer as pessoas chegarem mais rápido onde eu cheguei hoje, ao topo na minha profissão, só que não demorando 15 anos como eu demorei. Então, assim, vai ter projeto muito legal. Faço questão de lançar aqui com o Leandro e com o Show Radical os novos projetos. Você que tem alguma ideia, muitas ideias vão vir esse ano, está aberto também. Escreve para a gente aí, procura a gente aí. Você que está nessa vibe também de não querer gastar tubos de dinheiro aí, igual o Leandro falou, tudo separado. Hoje, todo o meu time, eu tenho todo mundo aqui, quer dizer, se você precisa de qualquer tipo de profissional, posso te garantir que nós temos, se não o melhor, um dos melhores do Brasil conosco, e pode ter certeza que isso custa bem mais barato que comprar separadamente, porque tudo é um pacote, todo mundo trabalha junto. Então é isso, eu vim aqui até hoje, foi um prazer contar toda essa história, contar tudo isso, nem entramos na parte do Thiago do Show Radical, que faz muita coisa aí no meio também, ele vai contar depois, mas no ano 2023, eu acho que a Honda com certeza vai achar um chefe de equipe que vá corresponder às expectativas. Se eu vou entrar como time ou não, não sei.
Tem água para rolar ainda. Tem água para rolar, tem muita coisa, muita proposta, muita coisa legal de fazer. O coração tá falando para eu ir para o lado de fazer isso, organizar a vida de pilotos que desanimam, porque tem pais que com 2, 3 anos falam, meu, tanto de dinheiro que eu fiz e o cara não foi para frente. Não é culpa do cara, você que gastou no momento errado, em coisa errada, em coisa que não devia. Vamos organizar. O conhecimento, né, tá disperso, né? A gente precisa centralizar e falar, cara, isso não adianta agora. Faz isso aqui. E sabe uma coisa que me chamou a atenção? Eu estava numa corrida, me passou um cara na minha frente e falou, posso falar com você? Eu falei, pode. Cara, eu não sabia fazer curva. Eu caía sempre, curva à direita, eu caía sempre curva à direita, era um goiano. E daí um amigo meu falou para mim fazer o curso com Wellington Garcia. Eu fui lá e fiz. Você não sabe, cara. Hoje eu adoro fazer curva à direita. Eu falei, há quanto tempo você anda de moto? 4 anos. Quando que você fez o curso? Há 5 meses. Eu fiquei pensando, cara, esse cara perdeu 3 anos e meio. Você entendeu? Podia ter caído. E olha isso, eu tenho certeza que o Wellington Garcia não sabe disso, mas ele fez a diferença na vida desse cara, meu. Então, um profissional como o Wellington, que já teve no topo, como o Leandro também, ele pode somar muito para a carreira de pilotos, não demorar todo esse tempo para chegar. Então, assim... É um caminho mastigado, né? Cara? Exato, é isso que eu quero passar, é isso que eu quero fazer. Eu quero outros chefes de equipe também, entendeu? Não só com o nome chefe de equipe, como eu falei, mas sim... sabendo a gestão, eu estou aqui, eu quero passar tudo isso para outras pessoas. Então, mais ou menos pincelando, o novo projeto é extenso, é grande, é muito legal, e assim que tiver tudo pronto, eu prometo para vocês que vou lançar aqui no Show Radical. Isso aí, galera, muito obrigado por vocês terem ficado aí escutando, ouvindo todo o vídeo. É um prazer ter o Carly aqui, cara, pô, meu amigo aí de infância, já deu muita risada juntos, já fizemos muita coisa. E, cara, estamos aí no mesmo esporte, né? A gente vê grandes nomes do esporte que competiram e hoje não tem mais ligação nenhuma, então é muito legal ver pessoas que ficam e realmente se doam, né? Porque isso aqui é um vício, né, cara? É um vício. A gente entra, é muito difícil sair, cara. Eu mesmo faço o maior movimento para trazer todo mundo para unir. O canal mesmo é isso, cara, trazer mais informação para vocês. E essa notícia ainda ela não foi extremamente difundida, mas é muito legal ouvir de quem vivenciou e até conhecer um pouco. Não sei se você já tinha falado da tua história antes, cara. Assim não. Abertamente já falei para algumas pessoas, mas vocês viram, ela é um pouco extensa aí. Isso que a gente cortou bastante, Nossa, né? cortamos muita coisa, mas você que... juntar o Ricardo aqui, então... Meu Deus do céu, juntar o Ricardo e o Getro aqui, nossa, a gente fica alguns dias. Mas, ó, continua o mesmo convite, tá? O CT é nosso. Continua, você quer ir lá conhecer o CT, conhecer tudo, o centro de treinamento que era da Honda, agora vai ser tudo nesse novo projeto, a carreta, tudo, tá tudo lá. É, isso que eu ia falar, o cara não falou nada, não vou me meter aqui já. O cara tem uma puta estrutura, tem carreta, tem tudo lá, cara. Vai abrir a pista de novo, cara? Vamos abrir a pista, vamos fazer Mais tudo. Nesse pista projeto né? vai estar bem legal, o Leandro vai lá fazer o test ride dela. Sim, tem até Pilates lá, né? Nossa, tem tudo, galera. É isso aí, galera. Fica com Deus, então. Até a próxima. Obrigado, Carly, mais uma vez. Pessoal, me seguir aí, Carly. Onde ele acha, velho? Carly Neto, lá nas redes sociais, no Instagram, bota... vamos fazer o seguinte, eu vou divulgar tudo através do meu Instagram, lá, todo esse projeto novo, tudo isso. Não é só para pilotos, é para quem está em volta fazendo o circo acontecer. Vamos fazer isso aí. Vou ter que falar um último parêntese. Todo mundo fala que a CBM não é profissional, o promotor de prova não é profissional, mas ninguém olha o cara dando placa de chinelo dentro da pista. Quem tem que ser profissional somos nós, que fazemos isso acontecer. Então, é essa base que vai ser do meu trabalho a partir de agora. Mas vamos segura os detalhes, não conta. Todos. É isso aí, tá bom. Não vou... É isso aí, galera. Valeu, fica com Deus. Até mais. Um abraço, tudo de bom. When we